Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez, que bom estar de volta. Espero que você esteja curtindo os nossos encontros, os nossos vídeos e os nossos diálogos. Há alguns dias eu publiquei um vídeo falando sobre o conhecimento. Esse aqui, se você ainda não assistiu, volta lá, assiste porque a gente vai continuar falando sobre esse assunto. Esse assunto foi baseado na obra de Dom Miguel Ruiz Júnior, um mestre tolteca que fala bastante sobre a questão da nossa relação com o conhecimento e como isso gera em nós níveis de apego. Eu gostaria então de continuar a falar sobre essa obra mais um pouquinho, e é isso que eu quero falar hoje e nos próximos vídeos. E eu te convido para vir comigo nessa jornada. Vamos conversar sobre isso? Bom, pessoal, eu resolvi continuar falando dessa obra porque eu achei essa obra extremamente importante e que traz conceitos muito interessantes para nós nos dias de hoje. Quando você pega esse livro e começa a lê-lo, você se depara com um prefácio feito pelo pai do autor, Dom Miguel Ruiz. E nesse prefácio, ele conta que o filho gastou muito tempo e energia se rebelando contra pessoas, situações, fatos, posturas, das quais ele tinha um pré-julgamento, ou seja, ele criticava a forma com que as pessoas agiam, criticavam a forma com que as pessoas falavam e, no fundo, ele acabou não percebendo que todos esses julgamentos acabaram por fazer parte dele mesmo. Isso nas palavras do próprio pai. E vamos combinar, quem nunca, né? Quem nunca se pegou preso aos próprios julgamentos. E aí não é ao julgamento que nós fazemos sobre nós mesmos. Às vezes, o julgamento que nós fazemos dos outros acaba sendo simplesmente um reflexo do julgamento que nós temos sobre nós mesmos. Isso me fez pensar, isso me fez relembrar de uma outra obra que eu li, da Elizabeth Mates, onde ela escreve uma obra incrível que a gente ainda vai conversar sobre ela, que se chama O Poder de uma Pergunta Aberta. E nessa obra, a Elizabeth comenta sobre um koan, que é uma frase que a gente usa em processos meditativos, não em busca de respostas, mas principalmente em busca da intencionalidade daquela pergunta, do sentido daquela pergunta. Então, ela traz para a gente esse koan que é o seguinte: como a gente consegue viver uma vida a qual nós não podemos nos agarrar? E aí essa pergunta ficou matutando na minha cabeça quando eu comecei a ler Os 5 Níveis de Apego do Dom Miguel Ruiz Júnior. Porque, na verdade, os nossos apegos são exatamente isso, né? A gente se enche de perguntas, a gente está sempre, né, tentando solucionar alguma coisa, mas a gente faz perguntas com as respostas prontas. É estranho isso, não é? É como se eu me dispusesse a experimentar um doce, já indo com a ideia que eu não vou gostar daquele doce. Ou seja, a probabilidade de eu não gostar do doce é gigantesca. Porque na hora que a gente para pensar, o que nos movimenta, o que faz a gente sair do lugar que a gente está, não são as respostas que a gente tem, são as perguntas que a gente faz. Mas nós precisamos fazer essas perguntas dentro de um processo de abertura. A gente tem que deixar de ver a vida como uma prova de múltipla escolha, onde alguém já determinou as alternativas e nós simplesmente olhamos, lemos aquelas alternativas e escolhemos entre elas. Será que elas são as melhores? Será que diante daquela situação só existem aquelas soluções? Ou será que aquelas soluções que ali estão descritas são decorrentes das nossas próprias narrativas diante das experiências que nós vivenciamos em situações semelhantes?
Quando a gente se coloca nessa posição, fica difícil da gente perceber o novo, fica difícil da gente realmente se colocar em movimento em prol de algo que nos transforme. Aquilo que eu conheço me trouxe até aqui, aquilo que eu desconheço vai me levar mais além. Essa nossa relação com as nossas crenças é tão séria que o professor Pedro Calabres tem em um dos seus vídeos do canal dele, Neurovox, eu vou deixar o link aqui da descrição do vídeo abaixo, ele fala uma coisa muito interessante pra gente. Quando a gente entra num processo de auto-engano, ou seja, quando a gente começa a querer responder as nossas perguntas por meio daquilo que a gente já acredita, já sabe e tal, a gente, inclusive, ajusta as nossas crenças para justificar as nossas escolhas. E ele fez uma pesquisa muito interessante perguntando a várias pessoas: o que é mais difícil de ser modificado, uma crença ou um comportamento? Ele é um grande pesquisador, entrevistou muitas pessoas e as pessoas responderam o seguinte: uma crença, claro. E aí ele fez uma segunda pergunta. Então me diz o seguinte: o que é mais fácil? Você começar uma dieta agora ou você acreditar que na segunda-feira que vem você vai começar a sua dieta? A segunda alternativa. Então você acaba ajustando as suas crenças para justificar aquelas suas respostas pré-fabricadas. A gente só vai deixar de usar todo esse conhecimento contra nós mesmos quando nós nos colocarmos no caminho do meio, como diz Elizabeth. Quando nós olharmos o mundo e olharmos as nossas perguntas como perguntas abertas, não esperando as respostas pré-fabricadas, mas esperando que nós possamos descobrir em nós, no mundo e na vida, outras respostas através da percepção dessa dimensão das múltiplas escolhas que nós podemos fazer. Voltando à obra do Dom Miguel Ruiz, ele traz para a gente uma colocação muito interessante. Ele fala que muitas vezes, quando a gente começa a fazer essas narrativas das nossas próprias experiências, nós deixamos de viver, porque nós tentamos traduzir a vida por meio daquilo que nós já experienciamos. E toda vez que eu conto uma história, ela tem a minha interpretação. Olha só, presta atenção, eu estou falando desse livro há algum tempo. Se você ficar curioso, você vai lá, compra o livro e começa a ler. Talvez você tenha as mesmas percepções que eu. Talvez você tenha outras percepções. Talvez você entenda coisas que eu não consegui entender. Talvez eu traga um olhar que você não conseguiu ver. Mas por quê? Porque mesmo tendo em mãos a mesma obra, ela passa por um filtro que é a nossa experiência, que é a nossa história de vida, é a nossa percepção de mundo, é aquilo que faz sentido ou não faz sentido para mim. Já passou por uma experiência de pegar um livro que você leu há 5, 10 anos e ler o livro novamente? Você vai perceber que tem coisas que você não percebeu na primeira leitura. E não era porque você estava desatento, não, é porque você estava vivendo um outro momento. Você estava focado em outras coisas. E a nossa atenção, ela é uma atenção focada. E aí, se a gente está experienciando alguma coisa, vai ser aquilo que vai nos chamar mais atenção. Hoje mesmo, um pouco antes de vir para cá, eu estava zapeando o feed do Instagram e estava vendo lá o Murilo Gun fazendo uma releitura de um livro que ele já havia lido. E isso é muito legal, porque são essas releituras que transformam a nossa realidade, porque elas nos transformam. Se a gente pode passar por esse processo várias vezes, porque a gente vai misturando, combinando, reconectando tudo aquilo que nós chamamos de conhecimento. E quando nós fazemos isso, a gente tem a oportunidade de se reinventar. Tem muito mais para a gente conversar sobre essa obra, sobre os apegos e sobre como nós lidamos com tudo isso. Por isso, eu te convido, se inscreva,
clique no sininho para que você não perca nenhum dos nossos diálogos, porque é sempre muito bom ter você aqui conosco. Um abraço, uma ótima semana e até o nosso próximo encontro.